Fala galera, tudo bem? Nós estávamos com saudade de vocês. Estamos aqui no 6º episódio do Aerocast, o maravilhoso Aerocast. Eu me sinto muito à vontade fazendo podcast agora. Eu também estou muito à vontade, estou muito entusiasmado, estou muito contente. E você que está assistindo, se inscreve, cara. Dá um like. É verdade. Para esse vídeo ir para mais pessoas, esse podcast maravilhoso, uma promessa da internet brasileira. Posso dizer assim? Pode sim. Inclusive, eu quero te convidar a fazer isso mesmo que ele falou. Compartilhe agora com os seus amigos, porque hoje está imperdível, está maravilhoso esse conteúdo riquíssimo que vai fazer muita diferença na sua vida. E além do Claudinho, que está aqui ao meu lado, sempre presente, né? Sempre não, né? Nos últimos dois. É verdade, né? Teve alguns anteriores que você não estava, mas o último foi um papo muito gostoso. Foi muito papo gostoso, em muito família, agradável. Mesa, trocamos uma ideia e hoje temos um convidado muito especial. Mas antes disso, quero apresentar para vocês o topete mais bonito da cidade de Guarulhos. Salve, família! Salomão! Muito feliz, mais um episódio. Eu ainda acho que é a sua mãe que penteia seu cabelo. Acertou! Antes de você sair, ela te Você chama. não poderia falar isso aqui pro público, cara. Eu acho que é ela que penteia seu cabelo. É isso mesmo. Bora lá. Vai É ser que você viu que ele falou, é isso, né? É isso mesmo. Eu estou de frente com o Claudinho. Dona Elisângela, um beijão pra você. Ele não gostou muito de vocês dois. E mais um. Eu peço ao convidado que não se pronuncie. Isso. Agora, por favor. Né? Já falando, né? E tal. tem A ideia desse podcast é constrangê-lo. Eu acho que ele, Eu acho que eu já comecei bem. acho que ele não sabia que a câmera não tava nele. Ele achou que ele já tinha aparecido já. Não. Não, calma, a gente faz Ele vai aparecer no cantinho da tela. Ele. Aquele que por esses dias lançou um clipe. Ai, que clipe lindo. Eu chorei quando assisti. Eu gostei demais. Ele, um cara que é cheio de graça Cheio de e graça. sem mérito algum. É da música, realmente. Ele vai contar a história dessa música, cara, é linda. História Vamos linda. lá. Matheus Ramos! Bravo. Bala. Você vê que no último podcast nós tínhamos o Matheus Nascimento junto com o Matheus Dionísio e hoje é o Matheus Ramos. Eu acho que os pais estão sem criatividade com esse cara. Mas eu preciso falar uma coisa. Eu cheguei primeiro. É verdade, ele é o mais velho. Ele é o mais velho, então o restante copiou ele. É o mais antigo dos três. Só que ele é o Matheus sem H. Sem agourmetizar. Sem gourmetizar. Ele é o Matheus bíblico. Ele é o Matheus correto. Show de bola. Gente, muito bom, Matheus, receber você aqui, né? Mesa é algo natural para nós, né? A gente vive isso, inclusive temos uma aliança de rolês mensais, né? Que geralmente envolvem comida japonesa, né? Obrigado, Senhor Jesus. Esses dias eu tava assistindo um filme com o Odair, né? E a gente assistiu, era um filme da Dan Sandler, Clique. E aí tem uma parte que ele fala assim, os projetos que a gente tá fazendo são pros japoneses, corre logo. Você tem que fazer logo, eles são muito apressados, eles não esperam nem o peixe cozinhar. Muito bom, então a gente é dessa religião aí, A gente do segue peixe essa cru, vida. né? Hashtag Japa. Como é que tá a sua expectativa de participar desse papo com a gente? Mano, eu passei o dia inteiro pensando nesse rolê. Na verdade, a semana toda nesse rolê. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês, embora o Cláudio seja destinado a me constranger. Mas a gente vai desenrolar isso aí. Eu não garanto que eu vou constrangê-lo de volta, mas... Acho que É esse- normal, tá? O papel dele aqui é constranger as pessoas. Isso, a gente sempre pensou nisso. A gente pensou em alguém que se comunica bastante, alguém que sempre solta boas pérolas de sabedoria e alguém para importunar os convidados. Ah, perfeito. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio, né? Sim, por Acho favor. que tem que haver esse equilíbrio. Senão fica tudo muito sério. Exatamente. Bom, Matheus, recentemente, né? Vamos começar falando já sobre a notícia mais importante, eu acho que dos últimos meses na sua vida. Né? Recentemente você gravou o seu primeiro clipe e colocou sua primeira música nas plataformas digitais. Nas plataformas digitais. Mano, desde que eu te conheço, eu sei que você tem e carrega canções, né?
E a gente quer saber um pouco mais sobre como foi esse processo, esse desenrolar até aqui. O que mérito e graça representa pra você? Conta pra gente. Vamos lá, por onde que eu começo? Eu acho que eu vou voltar do contexto todo ali de 2018, né? Mano, aquele foi um ano um tanto assustador pra mim. Eu não tinha experimentado algumas situações da minha vida até aquele ano. Você acompanhou parte disso. E compreender a justiça de Deus foi uma coisa meio assustadora pra mim, né? E depender disso foi um processo meio louco. E ele usou lembranças muito vivas na minha memória pra canção nascer, né? Eu tava... Se você procurar no meu Instagram, @Mateus Ramos, que foi o Gabriel e o G que me fizeram trocar meu username, eu conto um pouco da história da canção lá. Você sabe que o cara ficou enjoado quando ele troca o username, né? Exato. Eu não tenho culpa, a ideia é toda Por que causa, motivo, razão, circunstância pedir pra você trocar o seu username? É que tinha um 95 no Tinha um final. underline e um 95, cara. Ah, é, zoado. Ia ficar... O G falou que não é original. E eu conto um pouco da história por trás da canção, mas na noite em que ela foi composta, eu lembro que eu tava passando por umas vontades bem zoada mesmo. E começando a compreender... Umas vontades bem zoadas, tipo, comer manga e tomar leite. Exatamente. Tipo isso, cara. É idêntico. Encontrar isso dentro da hora. Caramba, que perigo. Não é? E compreendendo toda essa ideia de que, mano, tudo já tinha sido feito, desagradá-la não era algo que eu não tinha que fazer, era algo que eu não precisava fazer. Uau. Né? E foi até numa mesa sem mesa, eu, você e o PH, que isso foi mais evidenciado dentro de mim na época, né? E aí eu falei, Jesus, o negócio tá meio louco aqui. Ele já tinha me permitido não tropeçar mais em algumas coisas depois de um bom tempo. E eu falei, eu não vou voltar para aquele lugar. Acertei sempre? Não acertei sempre, mas eu falei, não vou voltar mais para aquele lugar. Faça esse compromisso comigo hoje. Peguei o violãozinho, eu falei, eu não vou sair daqui enquanto esse rolê não acabar. Eu vou ficar aqui sentado e eu vou... Enquanto você não fizer alguma coisa, não me ajudar aqui, eu não saio daqui. E aí, ele começou a me lembrar de quando eu jogava videogame com meu irmão. Quando eu jogava videogame com meu irmão, né? E o Isaías... Beijo no seu coração. O Isaías, quando ele queria me entreter, ele ia jogar os jogos que ele queria. Isaías, seu irmão. Meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Quando o Isaías queria me entreter, ele deixava o meu controle desligado. Ligava o dele. Irmão mais velho. Exato. E ele arrebentava de jogar o futebolzinho dele lá no Super Nintendo. E ele fazia os gols e eu achava que era tudo meu, né? E ele sempre falava, não, pô, você é bom pra caramba, você aprendeu a jogar, pá, show. E aí nesse dia, quando eu falei, Jesus, eu não vou sair daqui enquanto eu não senti que essa vontade terrível foi embora de mim. E quando isso tudo passou, ele me lembrou das minhas jogatinas com o meu irmão. Que ele falava, ele se divertia, você se divertia, você não fazia nada, mas ele deixava você achar que você tinha ganho. É você que estava jogando, você que estava arrebentando, né? Na época, eu vinha ouvindo muito uma canção chamada Defender, né? Sim. Da Rita Springer. E ela fala que, tipo, antes de eu saber, você já saiu para vencer as minhas batalhas e quando eu acordo, você já tá com a cabeça do inimigo dizendo que sou eu que venci, né? Eu lembro que a gente passou por essa fase de ouvir Defender na mesma... Foi um processo compartilhado. E lembrando disso, né, eu comecei a escrever sobre, né, ele vencer as coisas por mim e eu comemorar como se tivesse sido algo que eu fiz, né? Ele deixa a gente fazer isso, né? Sim. Ele...
eu trabalho muito com visual, né? O engraçado é que ele não sente essa necessidade de se revelar que ele que é o bom da história, né? Ele deixa o mérito ser seu mesmo, né? É uma coisa que a gente precisa olhar e falar, sério? Isso é muito louco, porque a palavra fala que nós, como noiva, vamos estar vestidos com linho finíssimo no dia do casamento, que são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça que não foram produzidos por nós mesmos, mas por Ele. E nós vamos receber elogios por termos feito obras que foi o Espírito Santo que produziu dentro de nós. Meu, Sim. isso é... E a gente é tão ridículo que a gente acredita que foi nós mesmos que fez, né? Exato. Exatamente. Eu sempre esse é o fazia negócio. Eu sempre fazia a analogia quando Jesus entrou lá na cidade em cima de um jumento, que a galera começou a fazer aquela festa toda aí, né? E de repente o jumento, eu fico imaginando se o jumento você achasse, cara, eu sou um alazão. Lembra lá do Shurek, lá o burrinho, eu acho que sempre quis ser um alazão. Olha o pessoal me ovacionando e coisa e tal, e pá, mano, eu sou um alazão. Aí ele dá aquela, o cavalo faz aquele negócio, aí Jesus cai. Não, eu já ouvi uma historinha sobre isso. Que disse que no outro dia o jumentinho foi lá de novo entrar. Ele falou, meu, fui tão bem tratado ontem. Eu vou entrar de novo. Aí nesse entrou de dia. novo, só que sem Jesus. Aí apedrejaram ele, chutaram ele, bateram nele. Aí quando ele passou, eu falei, sai daqui, jumento. Ele falou, meu, o que aconteceu aqui ontem? Né? Aí chegou na mãe e falou, mãe, que disse que era um jumento novo, né? Aí chegou e falou, mãe, ontem eu passei. Estenderam túnica pra mim, jogaram flores, palmas, tudo. Hoje eu fui passar sozinho, só levei pedrada. Aí a mãe falou assim, ô jumento. Filho de uma jumenta. Presta atenção. Não era sobre você, era sobre quem tava montado em você. Exatamente. Isso é incrível, porque a gente pode pegar o método e achar e tentar fazer de novo. Replicar exatamente. isso. E aí a gente olha e fala, mano, não tem a ver com o método não, tem a ver com a graça. Nunca Nunca tem a ver com aquilo que a gente pode fazer com a nossa força. E a gente vai até entrar nessa questão, né, de tentar reproduzir, né? Aquilo que dá certo a gente tenta reproduzir, mas aí sai diferente. Exatamente. Sim, né? Com a graça é diferente. Aí às vezes a gente vai tentar fazer de novo, não, porque eu já aprendi o caminho, lá vou eu tentar de novo, daí eu quebro a cara. Mas aí, Matheus, assim, você estava em 2018? Isso. Nesse momento que você estava numa situação. Você estava no momento enfrentando uma batalha sua, né? E aí Deus te deu essa canção. E aí ele te remeteu à época em que o seu irmão jogava videogame com você. Sim. Ele deixava seu controle desligado e ele ganhava os jogos lá e você achava que era você. E eu comemorava, exato. E ele ficava satisfeito em ver você feliz. Sim. E ele fazia isso pra te deixar feliz. Sim. E aí na letra da sua música tem um momento que mais ou menos faz essa alusão a esse... Sim. Qual que é esse momento da letra? Tudo que importa pra mim é ver seu sorriso, por saber que eu parei de tentar e deixei que você vencesse por mim. Tá na letra isso aí. Uau. Tá na letra isso aí. Galera, vocês vão ter que ouvir essa música música velha de graça. Quando vocês chegarem nesse trecho, lembre dessa história, que aí vai dar uma conexão ainda maior da música com o contexto e zaz. Exatamente, muito bom. Muito louco. É legal conhecer a história por trás da música, né? Então, quando a gente lê os salmos e vê que cada um daqueles salmos, que são canções, foram escritos em determinados momentos, não sei se você sabe, mas, por exemplo, quando Davi escreve o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o contexto dele ali era aquele Davi que estava lá no pasto, né? E aí, de repente, ele conta da situação. Unge-se a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque foi um momento em que ele foi chamado do pasto para sentar na mesa com seus irmãos, e naquela mesa ele foi honrado, ele foi ungido com o óleo e teve seu cálice transbordante a ponto de Samuel falar que sem Davi chegar naquela mesa, ele não ia, ninguém ia comer, né? Então ele foi honrado, né? Então é muito legal você conhecer a história por trás da canção. Existem vários outros salmos que a gente consegue associar a momentos da história de Davi, né? Por exemplo, o Salmo 51, que foi o salmo que ele escreveu no momento em que Natan veio né, denunciou o pecado dele, né, colocou na cara dele, você é um sem vergonha, esse cara é você.
E aí ele olhou pra mim e falou, esse cara são... Péssimo, né? Quase E aí- coletiva a piada. Muito ruim. Não, eu E aí anotei ele- aqui pra rir mais tarde. eu Isso, anotei. por favor. Péssimo. E aí ele escreve o Salmo 51 como fruto da sua angústia. Né? E eu acho que é até uma coisa que a gente podia começar a trocar uma ideia, né? A gente tem conversado bastante nas nossas mesas sobre diferentes tipos de canções. Sim. Né? Sobre diversos tipos de canções diferentes que têm o seu papel no corpo de Cristo. Né? E durante muito tempo eu vi a igreja dando uma nichada. É como se só determinadas canções fossem de fato espirituais e trouxessem algo realmente de acréscimo para a igreja. Né? Qual a sua posição sobre isso, Mateuzinho? Cara, eu sempre fui uma pessoa que eu fui bem difícil com repertório. Eu tava conversando, acho que foi com a Jo, uma sessão de terapia. Falei, tudo que faz muito sucesso não pega comigo. E eu comecei a tentar usar essa dificuldade de outra forma, né? E perceber que, mano, precisa ter canção pra tudo. Precisa ter canção pra afetar todo tipo de gente, pra alcançar todo tipo de situação. Legal isso aí. Porque, né, a gente, igual o Mel falou, a gente acostumou com o estilo de canção dentro dos cultos, né? Que não é todo mundo, a gente tava conversando sobre isso esses dias, não é todo mundo que já chega na igreja estando nesse lugar muito alto, né? E existe uma necessidade de, às vezes, de deixar que o Senhor alcance as necessidades das pessoas. Sim. Né? Porque ele se importa com as necessidades das pessoas. Se não me engano, acho que é no Salmo 8, que Davi fala, quem é o homem para que se importe, né? É isso mesmo? Para que se importe com ele, e a gente sabe que ele se importa, né? E existe uma necessidade muito grande da gente voltar a abraçar as canções que também abracem as pessoas que estão quebradas, que estão em situação de desespero. Isso tem queimado muito no meu coração. Eu sei que ele tem dado diversos tipos de canções para nós, dentro da nossa família, do nosso grupo, do nosso contexto. Né? Cada um de nós recebe canções completamente diferentes, é como se a gente tivesse públicos completamente diferentes. Mas eu acho que a grande graça é essa, né? Deixar que ele se revele de formas diferentes através daquilo que ele quer cantar através de nós. Uau. Isso aí, até porque cada um de nós carregamos algo específico em Deus, né? Exato. E você estava contando aqui sobre o processo. Eu acho incrível como Deus usa os nossos processos para curar outras vidas, né? Sim, mano. Só que às vezes as pessoas... Você contar o processo hoje e falar da música é lindo. A pessoa fala, nossa, que incrível. Mas você que passou o processo sabe o quão doloroso foi. E quando foi que você entendeu em Jesus que isso curaria outras pessoas? Que o processo que você viu iria curar outros... E se foi fácil para você falar sobre os processos que Deus fez na sua vida? Essa compreensão propriamente dita, eu acho que veio naquele miolo ali entre a gravação e o lançamento. Foi assim muito recente compreender. Uau. Né? Dias muito dolorosos, né, precisaram ser ressignificados, né, porque eu estava enxergando só aquilo e sofrendo só com aquilo, e aí essa criança falou, mano, tenta enxergar por outro ângulo, né, de entender que pode ser alguém no mesmo lugar que você está recebendo essa mesma mensagem. E eu tinha um pouco de consciência disso, mas até eu voltar para um lugar de muita dor, para um processo de muita dor, eu não tinha me dado conta disso. E é algo muito recente, entender que isso pode servir de cura para outras pessoas. E eu não recebi muitos feedbacks ainda, né, mas o pouco que eu recebi de pessoas que estão passando por situações muito parecidas, de soltar o controle das coisas, né? Eu acho que na nossa caminhada existe essa necessidade de soltar o controle. Sim, né? Mas a questão de compor é uma coisa que eu observo muito nos Mateus. Uhum. No Dionísio, no Nascimento e no Pereira.
vocês, quando vocês compõem música, vocês compõem sem pretensão, né? É algo que surge dentro de vocês, naturalmente, não é com uma pretensão, eu quero fazer uma música para o mercado, ou porque eu quero terminar o meu single, ou porque é o que tá bombando e eu preciso fazer algo desse tipo. Tanto é que as músicas de vocês, três, não seguem um padrão. Se você ouve uma música, se você tem lá suas 5, 6, sei lá quantas músicas você tem. Eu tenho um arsenal, mas as que eu conheço aí, umas 3, 4, sei lá. Inclusive, tem uma treta aqui. A gente vai chegar lá, claro. Tem uma treta tá aqui. lá já há uns 3 meses já. Libera, Jesus. Por favor, a música tá linda, cara. E é muito diferente uma da outra, né? É muito diferente. Então, se for falar assim, qual é o estilo? Não tem um estilo, né? Justamente por essa falta de pretensão, que isso que é o legal. Sim. É o que nasce naturalmente. E uma coisa que eu percebo nas canções de todos eles é que elas foram criadas em um tempo para serem úteis em outro. Olha isso, pode crer. Entendeu? Elas foram muito proféticas nesse sentido. Por quê? O processo deles foi se desenrolando de 2018 para cá, só que as canções deles começaram a se tornar vida tem um tempo. Começaram a fazer sentido tem um tempo. Então, é entender isso também. Existem coisas que Deus nos entrega que é para uma outra estação, né? E quanto é importante a gente entender, aprender e guardar isso para a estação correta, né? Isso é muito importante. Sim, e a respeito disso que o Cláudio falou, né, da não ter pretensão, de não seguir um padrão, eu durante muitos anos, né, estando num lugar terrível de comparação, eu me cobrei muito de não fazer músicas que tivessem aquela cara daquilo que estava fazendo sucesso, sabe? A gente via os caras cantando o bagulho daquele jeito lá, eu falei, eu não consigo escrever uma música que o mesmo verso se repete muitas vezes. Eu me lembro que no final do ano passado, mais ou menos no final de novembro, outubro, eu fiquei doente. Eu tinha vindo ali de uns 4 meses de um bloqueio criativo terrível. E eu fiquei doente, sobrecarregado com algumas situações que estavam fora do meu controle, mas eu queria que estivessem. E aí meu corpo gritou, não, para, porque você vai me surgir uma crise de faringite, fiquei uma semana de atestado, queimando de febre. E aí nos últimos 2 dias, eu sentei e eu falei, Jesus, a gente precisa colocar isso no lugar. Eu entendi, eu não posso controlar as pessoas, eu não posso decidir por elas, só que eu preciso que você cuide de mim, porque eu tentando fazer isso adoeci. E aí começou, eu vinha de 4 meses sem conseguir escrever nada, e aí eu comecei alguns versos, né? E aí eu comecei falando, nem sei mais por onde começar, uma canção pra conseguir te explicar tudo que sinto aqui dentro, mas talvez seja a hora de tentar. E aí, esse é o cara que tá sem criatividade. Ele fez isso na época que ele tá sem criatividade. Exatamente. Na pior época dele, ele escreve isso aí. Eu tento rimar duas frases, eu não consigo. Cara, como eu sou incompetente. E é esse cara que você entrega a sua música. Vocês estão entendendo? O nível tá cada vez. A gente tá só se afundando. E aí eu escrevi essa canção e ela tem 3 versos e 3 refrões, e todos os versos e todos os refrões são diferentes. Eu não repito. É um faroeste caboclo. E aí eu falei, cara, isso é muito legal. Eu falei, Jesus, eu quero fazer isso mais vezes. Ter essa experiência de, mano, por que eu preciso repetir? E a gente vê pelos hinos da harpa. Exato. Os hinários antigos, por exemplo, eles eram músicas cheias de poesia, cheias de conteúdo teológico. Tem algumas músicas da harpa que é uma aula teológica, é uma realidade, né, de Deus, assim, muito incrível. Eu falo assim agora que eu não tô mais na Assembleia, quando eu tava odiava. Mas agora eu olho com o terror do bateristas, dos hinos da harpa. Eu olho... Não porque elas eram mal executadas, né? Mas elas são lindas. Também, elas são lindas. E aí eu olho hoje e falo, meu, que rico. Sim. Né, esse conteúdo, porque é um conteúdo muito erudito. Né? E aí a gente vê que a gente
passa por tempos, né, na igreja. E houve um tempo em que foi muito desvalorizado a poesia na canção. Porque a canção, ela se tornou apenas um lugar para tentar levar as pessoas para uma transcendência e não trabalhar algo na mente. É como se ela perdesse uma função de discipulado na canção e tivesse agora só uma função mística, né, no culto. Né? E eu acredito que Deus está trazendo um resgate para nós nisso. Qual o problema? Por que tem que ter música congregacional e não congregacional? Por que a gente não pode ter uma música extremamente erudita, com frases, com uma doutrina bem explicada, com todo tipo de harmonia e melodia, entendeu? E diversas frases e poesias, enfim. Sim, cara, isso é uma coisa que a gente sente, que parece que a gente começou a subestimar a capacidade da igreja, né? Uau. Trazendo isso pro contexto do congregacional, é como se a gente tivesse olhado para a igreja e a gente começou a emburrecer ela, né? Como se a igreja não tivesse capacidade de aprender uma música que tem mais de 2 versos, né? E a gente tem os hinos da harpa, as minhas tias, né? A minha mãe, com memória, assim, não é muito forte dela, mas as minhas tias, elas sabem, assim, é como se elas soubessem a harpa cristã inteira, verso por verso, e assim, de elas passarem, às vezes, anos sem cantar uma música e elas lembrarem de todos os versos. Uau. Entendeu? E a gente tem uma galera nova, jovem, uma igreja cheia de informação que a gente trata como se fosse, né, a igreja ficou burra. E não foi porque ela quis, foi porque nós, a nossa posição de ministros, começamos a colocar ela nesse lugar. Não, é difícil da igreja assimilar. Eu com 7 anos, por aí. Eu com 7 anos cantava a Vitória da Cruz na igreja. Nunca morri. Cara, eu durante muitos anos eu ouvi ministrações sobre louvor na igreja. Ministrações e palestras. E raramente eu concordo com elas. Raramente, cara. E eu fico me questionando, cara, por que eu não concordo, velho? Por que eu acho... Porque eu, particularmente, eu acredito que a música, ela tem vida própria. Então, quando a pessoa ela começa a querer padronizar como e o que você tem que fazer, e sempre fazer assim, aí, na minha opinião, já começa a estragar. Já começa a estragar tudo. Porque a música, realmente, ela tem vida própria. Eu acredito, é o que eu percebo, né? Às vezes o cara, ele é um lixo, cara. Você conhece a vida íntima do cara, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Só que às vezes, isso é coisa minha, né? Às vezes quando esse cara ele se põe pra cantar, eu não estou dizendo no altar, ou independente da plataforma. O talento do cara. A música do cara, a música que ele tá cantando, no momento que ele tá cantando, anula ele, de modo que você não enxerga mais esse cara. E a música, ela ocupa esse lugar. Sim. Né? Então, olha só que coisa que tem. Tantos programas aí de música, né? Que existe aí, realities aí de musicais. E eu, particularmente, eu gosto de assistir porque, mano, eu choro, eu me emociono, eu curto. Às vezes é por causa do timbre de voz, às vezes é por causa da letra, às vezes é por causa do arranjo, né? A gente que é músico, a gente escuta a música de uma forma diferente de uma pessoa comum. Sim. Né? Eu, quando eu tô ouvindo uma música, eu tô ouvindo a música, ela me traz uma pancada de informações. Eu tô colhendo várias informações. O campo melódico, o timbre da voz do cara, a frase do contrabaixo, o riff da guitarra, a virada da bateria. É tanta informação que eu ouço essa música 1000 vezes e não enjoo dela. Diferente de uma pessoa comum. É por isso que ele tá produzindo uma música minha. Entendeu? A música, ela tem essa complexidade que as pessoas elas tentam colocar numa caixinha. Não, que isso aqui é gostoso até, cara. Mas as pessoas tentam colocar numa caixinha que não é pra ser nessa caixa. É isso mesmo. E isso tornou tudo muito mais difícil, porque agora tem que ter todo um eu acredito que tem um certo trabalho de resgate disso hoje. Isso vai ter que ser trabalhado aos poucos, até talvez enfrentando até um pouco de preconceito. Sim. Né? Porque... Pode falar. Eu tô pensando em algo aqui, mano. Será que essa questão que a gente trouxe pra igreja, né, da ausência de poesia e de erudição, né, na música, tem a ver também com a questão principalmente brasileira, porque nas músicas dos Estados Unidos eu ainda vejo muita poesia. Sim. Né? Na questão brasileira mesmo, em relação até mesmo à pobreza de leitura das pessoas. Sim.
Eu acredito que como elas têm lido cada vez menos, elas também têm a tendência de ter menos hábito de ler de forma extensa e tal. Você acha que tem a ver? Sim, com certeza. Primeiro porque, né, a leitura, ela facilita muito trabalhar a sua imaginação, né? Ela desperta a criatividade, principalmente quando você lê histórias, né? Eu particularmente eu sou muito visual, acho que eu já falei isso. Eu leio alguma coisa e eu visualizo isso. Enquanto eu não visualizo, aquilo não faz sentido para mim. Se eu tô lendo alguma coisa que eu não consigo criar uma cena para aquilo, e a gente vai perdendo em criatividade por causa disso, porque a gente acostuma com tudo que está pronto, né? Isso. Então a gente não estimula o cérebro da gente a criar alguma coisa diferente, a ler algo e criar uma cena a partir daquilo. Então, só para não perder a minha linha de raciocínio, a gente caminhou para um lugar de tudo ser muito fácil, né? A gente está buscando o que é muito fácil, né? E aí esse lugar de tudo ser muito fácil acaba sendo só uma eterna reciclagem, né? Reciclando informação, reciclando melodia, reciclando canção, faz uma versão de não sei o que, uma versão de não sei o que, nada contra, só a favor até de algumas, mas essa falta de leitura, principalmente, tirou da gente essa capacidade de pensar em algo além daquilo que já está na nossa cara, né? Porque você está assistindo um filme, você está consumindo aquilo que já está pronto, né? Isso. Agora, se você lê uma história e você quiser criar aquela cena, é você e sua cabeça. É você e sua criatividade. Uau. Né? Ninguém tá te entregando nada pronto. A história tá ali. Se você quiser visualizar aquilo, é um trampo seu, entendeu? E isso, com certeza, empobreceu muito. E a impressão que dá é que isso tende a piorar. Eu lembro, uma época, a minha irmã, Ana Paula, tem o meu sobrinho Davi, e eu particularmente eu ficava muito incomodado pelo fato dele não ter um celular quando todas as crianças tinham. E aí às vezes eu questionava ela, né? E ela dizia, cara, meu filho não vai ter celular. Ele precisa trabalhar a imaginação dele, porque o celular, e é o que você está falando, entrega tudo muito pronto já para as crianças. Sim. Para todos nós, né? Essa falta de hábito de ler, né? Porque hoje você prefere ouvir ou você prefere assistir do que você procurar algo para ler. Sim. E nas crianças isso pega muito, né? Hoje a criança ela tem jogos, ela tem desenhos, ela tem tudo, de modo que a criança ela não usa mais a criatividade dela para nada. Porque o celular rouba isso, né? E eu lembro do meu sobrinho, e eu me identifiquei muito com isso, eu e minha irmã, porque o meu sobrinho, pelo fato dele não ter celular, ele inventava os brinquedos dele. Então ele pegava ali papel, ele se virava, mano. Eu lembro quando eu era criança, eu inventava meus brinquedos. Sim, eu também. Porque eu não tinha. Eu lembro que eu pegava aquela caixa de ovo, desenhava. Olha só o cara já era terrorista. Eu pegava aquela caixa de ovo, eu desenhava as janelinhas, as pessoas lá dentro, e era um ônibus, eu brincava. Aí, em algum momento da brincadeira, que era o ápice, eu tocava fogo no ônibus. Nasce aí. Eu gostava. Eu e minha irmã, a gente botou fogo na sala. Minha mãe tava dormindo, nós botou fogo na sala, brincando. Né? Ou seja, por mal, mas a gente usava a nossa criatividade. Exato. Pela falta de entretenimento prático já feito. E hoje a galera quer tudo mais rápido. E acho que isso está refletindo também na música. Uau, quanto menos você tiver que raciocinar, exatamente, quanto mais prática a música for, melhor é. E quem prega isso também, não, a música ela tem que ser refrão simples, algo assim para as pessoas cantar. Mano, apartai-vos de mim, eu não conheço. Eu acho que é algo que é importante também, é que a gente criou um mito de que existe pessoas que nasceram criativas. Na verdade, criatividade é um músculo. É isso. É o que você acabou de falar. Se você não exercer esse músculo, você não fortalecer ele, você vai falar, não tem criatividade. Exato. Mas, cara, você não tá exercendo, você não tá dando musculatura pra isso. Exatamente. E é isso criatividade. Quanto mais você vai dando, você vai lendo um pouquinho aqui, você pega algo ali, você pega uma criança e tira ela do celular, ela vai ter que imaginar alguma coisa, ela vai ter que fazer.
E o nosso Deus é um Deus criativo. Isso. Exatamente. Dentro de cada um de nós existe criatividade. A gente só Exato. precisa acessar esse lugar. Exato. A gente criou o mito de que o céu tá cantando o worship eterno. É. Né? Então a gente acredita que os anjos estão cantando santo, 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 santo pela eternidade, porque é um worship. Mas não. A canção do céu, ela não é um worship. A canção do céu é a reação à explosão de criatividade que os anjos vêm diante do trono. Mano, isso é top, porque o Aposan fala que quando ele imagina essa cena, ele imagina um tribal, mano. Tipo, santo. Ó, tribal se manifestou É o quê? Algo, É, mano, se manifesta. pulsante. E geralmente que a galera acha que é tipo um santo. É. Isso aí é um baterista querendo É. puxar a brasa pra sardinha. Ah, baterista, O que eu cara. vejo- No céu tem bateria, Tem, gente. com Tem certeza. tambor, cara. Tem sim. É, uma coisa que é muito engraçado, né, mano? Cada um puxando o braço pra sua sardinha. É, olha só, gente. Em relação a isso, essa questão do santo, a gente sabe que no céu não tem apenas a canção santo, porque em Apocalipse mesmo, que é um livro que mais relata o céu, existem outras canções. Várias Né? outras. Existem várias outras. Por exemplo, em Apocalipse 4 fala sobre essa questão do santo, santo continuamente, né? Mas fala depois, ao estar sentado no trono e ao cordeiro seja a honra, a glória, o louvor, domínio, né? E aí depois no 5 fala, né, que ao cordeiro, né? E fala assim, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas, nações e raças. Depois tem, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, né? O Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Então, a gente já vê no próprio livro que relata o céu, diversas canções. Exato. E essa diversidade de canções, ela vem de acordo com aquilo que está sendo transmitido. Sim. Então, isso é muito legal. A gente vê pela própria cultura musical do Brasil, por exemplo. Hoje em dia, a ideia pop é uma música chiclete, né? Que pegue, entendeu? Que você sente alguma coisa, já percebeu, gente? De no máximo um Os minuto e funkeiros meio. são muito gentis, né? Eles sempre estão te oferecendo pra sentar. Reflexo da sociedade cansada. E aí, o que acontece? A gente vê... Meu Deus, gente. É o reflexo da sociedade cansada, é ótimo. Reflexo de uma sociedade cansada, sem pedir pra sentar, porque, né? Enfim. Memes da Elaine. O funk sempre tentando te acomodar em algum lugar. Exatamente. Né, por favor, né? Pode sentar aqui. Né, muito gentis, inclusive, né, muito educados. Mas o que acontece? A gente vê que hoje, se você conversa com uma criança, alguns deles têm o sonho de ser MC, de ser funkeiro. Você troca uma ideia com eles, alguns deles têm esse sonho, esse desejo. Mas por quê? Porque vê os caras chegando num nível e crescendo financeiramente falando, né? E aí a gente se questiona o seguinte: qual o propósito? O quanto de vida isso está acrescentando? Como a música no Brasil, né? E eu não estou falando nem só de música cristã aqui, né? Indo um pouquinho além. Como a música no Brasil perdeu o seu sentido cultural hoje, né, e se tornou um baixo entretenimento, e às vezes a gente também faz isso com Exato, a gospel, gente replica né? isso dentro da igreja. Mas esse exemplo que você deu, dessa criança que se espelha no funkeiro, ou seja lá quem for, e ela quer também funk, você vê, não é pelo amor à música, não é pela música, Sim. é pelo status que a música traz. Exatamente. E Pelos hoje, números. grande parte dos artistas não estão mais pela música. Meu Deus, inclusive Estão mais Principalmente, pelo talvez. status, pela uma série de questões, menos a música. Exato. Por isso que hoje você tem uma tecnologia aí a favor, né? Só que é tudo enlatado, Tudo enlatado. Não tem- um negócio que, Muito mano, difícil é encontrar ridículo. alguma coisa orgânica. E o que a gente encontra, as pessoas não prestam atenção naquilo. E olha que interessante, hoje, o maior esforço da indústria musical, tô falando dos fabricantes vou dar um exemplo aí do pouco que eu conheço, de pedais, de softwares, de produção musical, eles tentam, ao máximo, remeter tudo aos anos 80. Por quê? Porque os anos 80 foi o boom da criatividade, onde os sintetizadores começaram a nascer, anos 80, anos 70, na verdade, onde os sintetizadores começaram a nascer, onde as fitas
começou a dar aquela esquentada no som, aquela coisa mais orgânica, aquela revolução musical, Sim. né? E hoje o negócio está mais enlatado e está cada vez mais tentando buscar aquilo que Voltar foi pra uma essa fase estética, boa. né? Só Sim, que, uau. né, tá se perdendo cada vez mais. Por causa dessa pressa, essa vontade enfim, cara. Que da hora esse movimento, né? De retorno. Porque a gente vê ultimamente, né, os irmãos, os nossos irmãos, né? Irmãos. Tem também feito esse lugar de retorno em relação à música, né? Tio Morada, por exemplo, buscando referências do passado, lembre-se 80s, lembre-se 90s, né? No sentido de voltar para algo que já teve, porque a gente vê as músicas antigas tendo essa questão mais teológica, Sim. essa questão mais canções congregacionais no estilo de para a igreja cantar junto em coro, como foram alguns salmos. A gente percebe que alguns salmos têm essa função de coro, né? A gente percebe esse retorno. Mas esse retorno, mas é justamente isso. As músicas, na verdade, elas sempre foram boas. É que talvez elas eram mal executadas. Também. Você pega aí um trabalho desse que o Morada fez, mas antes mesmo de Morada, o próprio Fernandinho ele fez um remake de várias músicas da harpa. Verdade. E ele deixou essas músicas lindas, meu. Músicas que eu particularmente não tinha atração nenhuma por elas. Eu ouvi na produção do Fernandinho da vida, meu, que coisa linda, meu, coisa linda. E já falando sobre essa volta, o que tem te inspirado nesse tempo diferente daquilo que a gente tem escutado aí no normal, daquilo que é... Cara, eu tô ouvindo muito Marco Teles, isso é assustador. Ele é maravilhoso. Eu encontrei, finalmente eu encontrei alguém que coloca nas canções muita poesia, né? Textos literais, mas cantados de forma diferente. Isso é muito louco. No dia que nós fomos assistir o Viver Juntar, Sim. foi em Santo André? Santo André. Santo André. Nós fomos assistir uma apresentação do Viver Juntar dele com o João Manô. Eu não conhecia algumas das músicas do projeto, e aí depois eu fui pra casa e eu fui escutar e digerir aquilo. É a canção que faz você pensar, cara. Isso. Não é aquele tipo de coisa, beleza, te alimenta ali na hora, é uma mensagem de esperança, lindo. Ou até te deixa um pouco, uau, né? Tipo, empolgado, não? Quando... É que tem letra, antes de você perder o seu raciocínio, é que tem letra que parece aquelas mensagens sabe aquelas grupo de WhatsApp, quando o pessoal manda bom dia com aquelas Exato, cara. brilhantes, aquela mensagem bem... Uhum. Que Deus te ilumine, que seus dias não sei o que, aquela coisa que você não tem nem paciência de ler. Tem letras que é isso, é bonito, mas é isso. Que Deus te guarde, esqueça onde. Tem letras que é isso, que faz você pensar, que faz você... Quantas vezes eu fiz nas minhas caminhadas de 10 quilômetros aí, eu andei 2 quilômetros a mais só pra não ter que entrar em casa e parar de ouvir a música que eu tava ouvindo. Exato! Olha isso. Exatamente. Né? Esse lugar de fazer você refletir sobre aquilo. E isso vai te levar, se é uma canção bem escrita, isso vai te levar de volta para a palavra, para você reler aquele texto, ruminar aquilo ali e receber daquilo de novo. E, mano, eu acredito que isso é algo que é uma necessidade atual. É uma necessidade. Fazer a galera pensar e principalmente voltar os olhos para a palavra e falar, mano, o que ele quis dizer com isso aqui? Eu vou caçar esse texto aqui para entender por que isso tá escrito desse jeito, sabe? É engraçado no Doxologia Primitiva que o Marco deixa os áudios que ele mandava antes das faixas, né? Falando, essa canção aqui é sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí, em Colossenses, Suas Linhas de Amor, ele fala, eu queria escrever sobre o Colossenses, mas de uma forma mais subversiva. E aí você escuta a música, por que ele tá falando isso, né? Para alguém que nunca teve contato com o texto, vai lá, vai ter a curiosidade de buscar na palavra aquilo que ouviu na canção, né? Então, eu enxergo isso como uma necessidade absurda para os tempos atuais. As canções que sejam bem elaboradas, às vezes até um tanto enigmáticas, sabe? Algumas propositais de fazerem a pessoa voltar para a Bíblia e falar, não, agora eu entendi por que isso está escrito aqui. Eu me lembro de Projeto Sola, conheci o Projeto Sola, que também é absurdo. Né, canções, inclusive os meus amigos presbiterianos, amo vocês, né, sola gratia, sola fide, sola deo glória, sola Cristo. Eu quase que viro presbiteriano só por causa das músicas, mano, de verdade.
Quase que bato no meu peito, Tatu Calvino. É tão bom, musicalmente falando, né? Marco Teles, o Projeto Sola. Tem uma canção do Projeto Sola que se você põe... Eu costumo fazer isso, eu ponho as pessoas pra ouvi-la e eu não falo sobre quem é a música, né? E nem falo o título da música e deixo a pessoa ouvir, né? E fala assim, de que personagem ele tá falando ali, né? E está falando sobre Pedro. Sim. Né? Mas no refrão, ele fala assim: só assim eu percebi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração e mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta na mesma areia que me chamou. Falei, mano, olha que genial. Ao invés de falar Pedro negou Jesus ou alguma coisa assim e tal, e Jesus perguntou, Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Não, eles colocaram de uma forma que faz você entrar na música. Exato. Né? E aí, só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Você rasgou meu coração, porque quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele tava mostrando, Pedro, olha como você foi capaz de me negar, cara. Tipo, olha isso. Mostrou o pior dele pra ele mesmo. Aí você fala, mano, eu nunca tinha lido esse texto dessa forma. A música tem o poder de trazer vida para o texto. Porque né? ela transmite sentimento, né? Se você escuta essa canção, é aquilo que ele tá sentindo. Né? Aquilo tá impresso na canção e exatamente é um poder que, se você, por exemplo, lê, né, é óbvio que você... A inspiração, a revelação do Espírito faz isso, mas uma canção que te ajude a pensar dessa forma torna tudo tão mais fácil, cara. Sim. Salmo 126, né, do Sola, 126. Exato, né? No refrão ele fala assim, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar. Vou ligar minha bateria. E aí é muito lindo porque, tipo, é diferente. Tem uma música muito boa, que é da Zoe, que fala de forma literal o texto. Sim. Né? Eu já saí com lágrimas, com júbilo e tal. E aí, essa música já trouxe de uma forma diferente. E as duas são maravilhosas. Exato. Mas me levam para um lugar assim, tipo, lindo. Então, meus irmãos da Presbiteriana, eu amo vocês. Continuem nos abençoando com as canções maravilhosas de vocês. É muito lindo, cara. E é algo que faz falta. No dia a dia isso faz falta. Né? É como se fosse um alimento um pouco mais consistente, sabe? Ah, sim. São as canções de habitação, né, mano? Do dia a dia, não só do chapar na presença, sim, mas litúrgicas, né? Mas sim, isso. Faz diferença no dia a dia da gente. Eu sou uma pessoa muito reflexiva, né? Dramático pra caramba. E vocês estavam aqui em cima conversando, gravando, e eu fui ali embaixo, andei de um lado pro outro, olhei as paredes da igreja e nasceu uma música. Quem me dera. Mas é como se eu procurasse, no meu dia a dia, é como se eu procurasse uma canção pra tudo que eu tô fazendo. Uau, sabe? é isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu rego o meu dia a dia com canções. Então, eu sinto essa necessidade, sabe? De ter músicas que contem o meu dia a dia, né? E eu quero muito que Jesus me ajude a proporcionar isso para as pessoas também. Uau. Né? Poxa, quando uma outra pessoa, um outro amigo tiver um bloqueio criativo seco, sem conseguir escrever nada, olhar para ele e falar, eu nem sei mais como é que eu faço isso, mas eu vou tentar fazer. E eu espero que você receba o que está saindo do meu coração, né? E é isso. Meu, que extraordinário. Meu, que bom poder trocar esse papo. Eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta, Mateuzinho, ela é um tanto reveladora. Ok. Né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tadã.
Matheus, eu quero que você fale. Vamos lá, vamos dar um suspense? Vamos falar disso em 5 minutos. Matheus, me indique alguns livros que você acha que é fundamental para todo ministro de adoração. Todo ministro de adoração. Presta atenção, em 5 minutos, revelação bombástica. Vai lá. Ah, tá. Vai lá. A 10ª marca, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar, do Marco Teles, foi uma revolução dentro de mim, né? Uma viagem por toda a música dentro da Bíblia. É absurdo, cara. E experiências, inclusive, de coisas que a gente vive, né? De ele contar do tempo da igreja e a galera ouvia o sermão e eles tinham as séries de mensagens durante o mês, né? A galera ouvia o sermão desse domingo e os ministros tinham uma semana para compor canções em cima daquilo, para servir de lembrete para quem não estava na semana anterior e linkar com a mensagem da semana seguinte. Eu apoio, tá? Eu sou super a favor dessa ideia. Pode começar a aplicar a partir de janeiro. Ok. E outro que bagunçou muita coisa que eu conhecia nesse sentido, daquilo que o Claudio falou, né? De não ter uma pretensão. Eu tô nesse lugar porque eu amo ouvir de Jesus aquilo que ele quer falar e eu quero trazer para o coração das pessoas aquilo que está no coração dele. E um livro que me marcou muito foi De Volta à Essência, do Jeremy Riddle, né? Que ele fala sobre algumas coisas que a gente faz muito e que na verdade são completamente desnecessárias, né? Muitas estruturas que a gente tenta criar que colocam a gente num lugar completamente diferente daquilo que Jesus chamou a gente para fazer. A gente está muito preocupado com algumas coisas, muito preocupado com estética, quando na verdade a gente precisa só entregar um coração disposto para aquilo, sabe? E por fim, a sua indicação do nosso grande amigo Bob Sorge, não é negócio, é pessoal, né? Também me balançou demais por dentro. Entender a minha função de, sabe, apresentar a noiva para ele, apresentar ele para a noiva e sair de cena e falar: divirtam-se porque eu tô aqui só para promover o encontro de vocês, sabe? Uau. Isso para mim foi avassalador. E eu indico esses 3 livros. Que inclusive são base do Opa! de Tudo bom? adoração do Espaço das Águias, a qual o Matheus é coordenador. Oi, beleza? Está convidado para participar nos dias 25 e 26 de novembro, intensivo do Espaço das Águias de adoração. Adoradores e tangedores, 25 e 26 de novembro. Guarda essa data, né? O Matheus vai trazer um conteúdo maravilhoso junto com a equipe do Espaço das Águias de Adoração a respeito disso. 25 de novembro, que eu espero. 25 de novembro que eu espero que tenha música nova pra sair. Aê! Mas não é a sua, Cláudio. Que vai ter música nova pra sair? Cláudio, só pra te informar. Ajuda, Deus! Preciso correr. Não é a que você tá fazendo, cara. Sem pressão, Olha, sem pressão, sem pressão, Sem pressão, mas talvez a gente precise de um vídeo pros próximos dias. sem pressão, meninas também, viu? Sem pressão, sem pressão. Olha só, gente, que doideira. Matheus, fala pra mim. Você é filho de pastor, Sim. certo? E eu fiquei sabendo que você tá pra viver uma grande mudança, assim, na sua vida ministerial. Vou viver uma vida. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Com certeza, mano. Tanto babado, cara. Foi um passarinho que te contou, né? Sim. Exatamente. Eu cresci no mesmo ambiente, numa mesma igreja a minha vida toda, né? E chegou um tempo que Jesus começou a apertar algumas coisas dentro de mim, e algumas coisas começaram a nascer, e eu falei: opa, eu acho que eu me encaixo nesse negócio aqui. E falando de forma direta, a gente vinha passando por uma crise familiar e dentro da igreja. Acho que todo mundo passa por isso, faz parte da nossa história. Né? Exato. E o meu pai, pastor, sempre foi um homem muito ousado, é um homem muito ousado em cura interior, libertação. Filho de pastor? Filho de pastor? Filho de pastor. Todos vocês passam por psicólogos, né? Sim. Exato. E você Pela não. mesma terapeuta, inclusive. Pela mesma terapeuta, beijo, Jô.
Ó, o G também, filho de pastor. E nessa crise eu identifiquei que meu pai não... Pai, eu vou te expor. Só um pouquinho. Era como se ele sentisse que a jornada dele tinha acabado já. Sabe? Eu ouvia ele falar para as pessoas que o tempo dele tinha acabado, que já estava na hora de ele me levantar para fazer algumas coisas, e Jesus começou a deixar bem claro para mim que não. Que ele ainda tem muita coisa para viver. E como que eu ia falar isso para ele? Entra em desespero, entra em crise. Calma aí, Foi- seu pai acreditava que o tempo dele acabou ministerialmente e Isso. você ia ser o sucessor dele. Exato, É. que eu já tava na hora de eu ser sucessor dele. E aí eu fui correr atrás do jejum, fui mais intencional em oração, em como falar para ele, né? E nós tivemos um tempo muito gostoso. Eu comprei uma pizza para ele, para minha mãe, a gente sentou, eu falei, pai, O churrasco de Eliseu. o churrasco de Eliseu veio um pouco depois, porque, né, eu tenho um certo amigo cozinheiro. E eu falei para ele, pai, eu acredito no seu ministério, eu acredito naquilo que o senhor carrega e eu acredito que não tá na hora do senhor parar, né? Por mais que o senhor queira e ache que, o senhor sabe que a sua caminhada ainda é longa e eu preciso dizer que para que isso aconteça eu preciso estar longe. E aí nós conversamos um dia e eu falei para ele, pai, eu preciso ser enviado para que eu viva o que você tem que ver, né? Foi uma noite um tanto assustadora, eu tava com muito medo de ter essa conversa, mas o meu pai e a minha mãe, muito sensíveis e obedientes, não a mim, obviamente, entenderam que a gente precisava gerar isso como família, né? E aí ele começou a orar a respeito do meu envio, né? Para cá, para esta casa. Inclusive era sobre isso que eu estava refletindo enquanto eu estava sozinho lá embaixo, né? E ele entendeu em Deus que era hora de ele me enviar para outro lugar, para outra casa, deixar um outro doido cuidar de mim e eu ajudar uma meia dúzia de doidos que estão fazendo um negócio diferente, estão fazendo igreja de um jeito diferente. E aí ele falou pro meu pastor que ele estava me enviando. E aí domingo ele deu uma breve rasgação de seda pro meu pastor, obviamente. Fala. Ele me ama, eu também te amo, pastor Ramiro. Tamo junto, meu amigo. Você está me devendo uma mesa. E dizendo que ele confiava no Mel, que confiava no amigo que eu tinha, no amigo que ele tinha, e que estava na hora de ele me enviar para viver coisas diferentes e crescer nisso. E logo mais eu estou infernizando vocês aqui na Arrow Church. Vamos pegar aqui. Pra sentir parte da Já família. E tudo isso nasceu. Vai nesse parar de lugar ouvir que não é da igreja, né? Obrigado, Agora vai ser oficial, vai ser oficial. E a gente está vivendo isso, né? Isso trouxe muita cura para minha casa. Uau. Isso trouxe muita consciência que não tinha a respeito de nós mesmos, da nossa convivência, né? E eu sei que isso ainda vai gerar mais frutos, mas os que já vieram até aqui já são incríveis. Que engraçado, você falando aí do teu processo com teu pai, eu também tive essa mesma situação. Eu percebia que à medida que eu ia me desenvolvendo no ministério e que eu ia tomando corpo e entendendo aquilo que Deus tinha me chamado, cada vez mais as pessoas começavam a colocar expectativa na minha sucessão ao meu pai, e cada vez mais o meu pai se enxergava incapaz, impróprio para exercer o Exatamente. ministério dele, né? E sabe que um bebê, se chega a hora dele nascer e ele continua dentro do útero, não só o bebê, como a mãe também morre. Isso é muito sério. Os filhos, eles não foram concebidos para permanecer muitas vezes no mesmo lugar por tanto tempo. Em alguns momentos, vai chegar a hora de viver um outro tempo, uma outra estação. E meu pai entendeu isso e me enviou para iniciar a Arrow Church.
né? E já pensou um bebê desse tamanho morrendo dentro do... tamanho? E assim, isso seria trágico. Imagina que, às vezes eu penso, né? Falei, Jesus, se os meus medos tivessem sido maior do que a minha coragem. Na verdade, eles foram, tá, gente? Foi só a graça de Deus. Os meus medos Não é romântico, sempre foram maior do que a minha coragem. Sempre foram, né? Mas eu fiquei pensando, se eu não tivesse dado o passo, né? Vamos fazer o what if, né? E se, né? E se, tem um easter egg aí. Tudo bom? E se eu não tivesse dado o passo? E se nós não tivéssemos, de fato, começado? Né? Não, de certo que Deus teria levantado de outra forma. Isso eu não tenho dúvida. Mas como eu estaria? Onde estaria? Quem eu seria? Né? Onde estaria? Quem eu seria? Quem eu seria? Entendeu? E aí a gente para pra pensar. Provavelmente, eu estaria frustrado. Ou eu já teria dado uma série de problemas no ministério do meu pai, pra regional que ele fazia parte, ou eu teria, sei lá, desviado, sei lá quando eu teria, já pensou? Estaria fumando maconha agora. Meu Deus do céu. Enfim, glórias a Deus isso não aconteceu, nós estamos aqui nesse podcast. Eu acho que o nível de besteira que eu acabei de falar demonstra que é hora de acabar. Deixa eu cheirar sua mão. Tá tudo de boa. De verdade. Eu amei esse papo. Foi top, mano. Amei. Fazer a pergunta de milhões, né? Faz, manda bala. A última pergunta, essa pergunta é a pergunta de milhões. Ok, meu Deus. O Matheus tem uma mensagem pra entregar. E o mundo inteiro vai entregar essa mensagem. O mundo inteiro vai ver essa mensagem nas redes sociais, nos seus próprios celulares. Em tudo que eles fizerem, eles vão enxergar aquilo que o Matheus tem pra dizer. O que você diria pro mundo inteiro ouvir e Olhando ver? aqui, ó. Olhando ali, ó. Caraca, Salomão. Ok. A mensagem que eu teria pro mundo todo. Ok. Que Jesus ele se importa com cada pequeno detalhe do que diz respeito à nossa existência, né? Ele ama, inclusive, a nossa pior parte. Ele quer redimir a nossa pior parte para que a nossa história conte a história dele. Então, se você precisa ouvir isso, tá aí. Até mesmo o seu pior lado tem jeito. E ele, nas mãos da redenção, nas mãos da graça, pode fazer um estrago nesse mundo. É isso. Top demais. Muito bom. Bom, papo muito produtivo. Claudinho sambou, né, no papo hoje, porque é música, Arrebentou, né? esse cara. Não tem como ele não se Falou empolgar. mais do que devia, cara. Ele tá falando assim porque ele Eu fiquei ficou só... mais Cara, quietinho. aqui E só... assim, quando ele falou que no céu só tem baterista, aí a gente cancelou ele. Hashtag salão, brincadeira. Top, foi muito bom. Amei esse papo. Top demais. E, gente, não perca aí os próximos episódios. Nós estamos aqui. Olha, nós vamos te dar a honra, Matheus, de experimentar um dos docinhos da Sweet Cake, que é nosso patrocinador oficial. Meu Deus! A Mari arrebenta e toda vez ela prepara coisas com muito carinho pra nós. Então pode escolher um aí, já experimenta. Enquanto você vai dando seu veredito, eu vou falando a respeito dos demais patrocinadores. Gente, ó. Ok, olha só. O QR Code do Sweet Cake está disponível aqui na tela para você. Então, se você quiser fazer o seu pedido, você pode agora mandar uma mensagem no WhatsApp, falar com a Mari, pedir entrega em diversos locais aqui de Guarulhos e região. Então, faça o seu pedido. Eles têm copo da felicidade, bolinho de pote, enfim, é tudo delicioso. E aí, Matheus, curtiu? Muito bom. Eu Bom só lembro demais, que a primeira vez que eu provei um desse aqui veio com uma palavra junto. Sério? A Mari te entregou com palavra? Sim. Ela é diferente, meu. Uma vez ela me deu um bilhetinho junto com uns doces, cara, no mover de generosidade. Meu, muito profética ela, mano. O bilhetinho dela falava exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Uau. Foi absurdo, sabe? Manda um recadinho aí, ó, pra Mari. Fala pra ela. Ela inclusive, corta todos e coloca no status dela. Coloca. Olha lá.
Mário, eu já tô começando a viver aquilo que você me falou. Uau. Falta só a parte do aeroporto. Mas tá quase lá. E obrigado pela sua vida. Você, naquele dia, me edificou de uma forma que eu não esperava receber aquilo com tanto carinho. E de uma forma tão gostosa. Deus abençoe. Uau. Você é maravilhoso. E eu já quero deixar um desafio aí pra Mari, ok? Que quem falar que comprou pelo podcast, que viu no podcast, ela vai te mandar um bilhetinho do mal também. Tá bom? Vai te mandar um bilhetinho profético aí. Ó, Mari, arranjei pra tua cabeça, viu? Então é pra escrever bilhetinho pros clientes aí, tá? Falou que comprou o podcast, já ganha um bilhetinho profético. Já recebe uma revelação. Muito bom. Piratas Burger, gente, o que foi aquilo, hein? Mano, No último incrível. podcast, Bom. delícia, mano. Parece que eu Enquanto acabei eu de comer. falava, o Paulinho Cara. destruía o lanche aqui. Nunca mais eu vou no Burger King, Ah, é, cara. Pirata Lanches, mano. Eu já tô aqui. Falo aqui no meu ponto. No meu ponto. É Pirata Lanches. Tá ok. Obrigado, Lombardi. Você tinha falado o quê? Pirata Burger, eu falo sempre Pirata Burger, mano. Piratas Lanches. Marcos, Elaine, vocês são incríveis. O lanche tava maravilhoso. Muito saboroso mesmo. Eles fizeram um lanche vegano pra mim. É um cuidado maravilhoso. O franguinho também deve ser muito bom. Eu ainda não pude experimentar. Acabou, No tá? período que eu os conheci, né? Eu ainda estou nesse propósito, mas a vitória é nossa a partir de segunda, em nome de Jesus. Aleluia. Independente do resultado de domingo, a vitória é minha. Amém. Amém. Vamos voltar para o japonês. Bom, exatamente. Além disso, o Exagerados Clean, muito obrigado por todo o apoio de vocês. Um lava rápido incrível, né? Que faz higienização, trabalha com lavagem de caminhões também. E como ele disse, lava tudo, menos dinheiro. Ah, não vai lavar de dinheiro. Eu tinha perguntado isso pra ele no podcast passado se fazia lavagem de dinheiro. Ele disse que não. Josefina Oliveira, nossa querida amiga, terapeuta, que inclusive está na lista de próximos convidados aqui. Linda. Eu tenho certeza que ouvir ela falando a respeito da questão familiar vai ser absurdo, vai ser Eu incrível. tô com medo dela, cara. Claudinho precisa, cara. Então, inclusive, eu vou tô com colocar medo ela dela, nesses dela revelar Pra escutar pelo lado de fora. E Nuvem dos Anjinhos, que é uma escola por princípios, a tia Inês, né, maravilhosa, que cuida tão bem dessas crianças. Você entra lá no Instagram deles, procura saber mais. Né, eles já estão com matrículas abertas para o ano que vem. Então aproveite já para poder colocar o seu filho ali na região do centro de Guarulhos, ali perto do Cocaia, não é isso? Acho que sim. É por ali, né? Eu vou me certificar direitinho, eu vou passar para vocês, mas é próxima à região do centro de Guarulhos. E eu tenho certeza que você conhecendo lá vai poder ter um lugar seguro para deixar a sua criança livre de todas as ideologias do capeta. Amém. Evitar isso, que essa é criança cresça e fique como tantas crianças por aí. Por que esse? Não, é que ele tava na frente. É que ele tava na frente, mas eu Desculpa, queria senhor. exemplificar, né? Desculpa, senhor. Né? Muito bom. É isso. Gente, é isso, Matheus. Foi muito bom o papo com você. Eu amei. Ficaria por mais tempo, mais horas conversando sobre tudo isso. Realmente maravilhoso. O que vocês acharam, meninos? Ah, Foi foi incrível. diferenciado, muito bom. Vamos falar Top junto. demais. Foi top. Incrível. Sobrenatural. Foi legal. E é isso. Até o próximo episódio, galerinha. Amamos vocês e até mais. Valeu. Valeu.